Gente, bem-vindos a mais um podcast, a Igreja Política e Eu. Hoje eu estou com um cara, foi só eleito um dos youtubers de política mais influentes do Brasil. Foi candidato a prefeito de Goiânia, controverso, mas eu fecho em todas com ele. O cara tem quantos milhões de seguidores já? No YouTube tá 700 e alguma coisa, 700 mil e pouco. Quase 1 milhão de seguidores, isso porque se o canal dele foi derrubado, ele já está no segundo canal. O que mais que tem no currículo do cara? Empresário, pai, esposo, militante político. O cara tem uma história simplesmente fantástica que eu admiro demais. Então eu queria receber com muito carinho Gustavo Gaera. Valeu, meu amigo. Valeu, meu velho. O bom é que a gente já estava num papo tão quente antes de começar o podcast que sobrou poucos assuntos para falar. A gente pode repetir agora, refinado. Gustavo, diga. Eu estava te falando do porquê da Igreja Política e Eu. O meu objetivo principal é desconstruir o mito de que igreja e política são coisas que não combinam, porque eu acho que, na verdade, eu até tenho alguns programas lá no canal que eu tenho falado da presença da política de capa a capa da Bíblia. Eu sei que tu é cristão, não somos da mesma denominação, mas também é um cristão. Como é que tu vê, já de cara assim para lascar, a passividade do povo conservador cristão diante das questões políticas que acabaram entregando de mão beijada a nossa gestão para a esquerda? Eu acho que tem dois aspectos aí, tem duas respostas paralelas a essa pergunta, né? Porque eu acho que há dois porquês, na verdade. Um é que existe um estigma que a gente tem pela história, quando a igreja estava muito infiltrada, assim, muito presente no Estado. Durante muito tempo da história da humanidade, igreja e Estado se confundiram. Né? É a Inquisição que eu diga, né? É a Inquisição que eu diga. Então existe um estigma onde se acredita que a igreja não pode estar em momento algum ligada a nada da política ou em nada do Estado. Eu acho isso um equívoco muito grande, tá? Porque um Estado sem a presença da fé, ele se torna normalmente, a história mostra isso, né? Um Estado genocida, um Estado que não importa com o ser humano, com direitos individuais, liberdades individuais. E a filosofia, ao ponto de vista cristão, ele traz isso, né, para a questão da política pública do Estado, para a preservação da vida, como a gente está vendo que tem sido atacado recentemente. Mas tem um outro ponto que eu acho que é o mais crucial. O traço de personalidade de um conservador, de uma pessoa cristã, ele é uma pessoa humilde, ou seja, ele não tem manias de grandeza, ele não quer revolucionar o mundo. O conservador, ele tem, isso é até instintivo nosso, né? A gente tem muito bem delineado quais são nossas prioridades. Eu vou ser sincero, eu não me preocupo com os ursos polares da Antártica, como eu me preocupo em dar alimento para minha família, em manter os valores e princípios dentro da minha casa, em respeito aos mais velhos, a passar para os meus filhos a minha cultura, os meus valores, a ser útil para a minha comunidade mais próxima, para os meus amigos, para o meu círculo fechado. Eu me preocupo no domingo poder, o Abraham Weintraub fala isso para mim, a melhor definição, no domingo poder sentar e almoçar e ter toda a minha família em torno de uma mesa e a gente poder ter comida e eu poder conversar com meu filho, com a minha filha e com a minha esposa e a gente ter um momento agradável. Isso para mim é o auge, é o clímax da realização do homem. Com certeza. Então os conservadores têm isso. O que acontece? O Roger Scruton falou, né, que a esquerda quer destruir o que eles odeiam e o conservador quer proteger o que ele ama. O que nós amamos? A gente ama a nossa fé, a nossa família, nosso dia a dia. Então nós temos uma visão muito bem clara do que é importante para a gente. Estar bem naquilo, para mim, é a realização máxima do ser humano. O que é a esquerda? A esquerda não tem isso. Ele não consegue ter essa realização ali no seu seio familiar, na sua fé, na sua congregação religiosa. Ele não consegue ter isso. Então ele é dominado pelo ódio. Que é o que acontece. Se a fé sai do Estado, aquele vácuo vai ser ocupado. E vai ser ocupado pelas piores coisas que existem. O coração do esquerdista, ele também foi ocupado. Pela ausência disso que eu estou falando para você aqui agora, ele é ocupado pelas piores ideias. Ideias da inveja, do rancor, do ressentimento, justamente contra essas pessoas que têm essas realizações preenchidas. Então, o conservador, ele não quer mudar o mundo, ele não quer ir para a política.
Você vê que não é natural mesmo o conservador querer ir para a política. Por quê? O que eu penso quando alguém vem falar para mim, Gustavo, você tem que ser candidato a deputado federal, você tem que ser candidato, o povo fica disputando, brigando entre eles no que eu devo ser candidato. A única coisa que passa na minha cabeça, sabe o que é? Cara, se eu virar senador ou deputado federal, eu vou ter que ficar em Brasília 3 dias na semana, longe da minha família. Nossa, o que vai ser? Que vida é essa? Que eu vou estar lá longe da Maria Fernanda, longe do Gabriel, longe da minha esposa, Etienne. Vale a pena? Então, assim, é aquela coisa, eu tenho minha vida muito bem organizada, cara. A minha vida é simplesinha do jeito que eu passei a vida inteira planejando, sabe? Essa mania de fazer vídeos no YouTube que deu um rebuliço total na minha vida. Mas ela é simples, ela é tranquila, eu tenho meu ritual, meu dia a dia. Se eu virar um deputado, um senador, eu vou ter que sair disso. E tem uma coisa que fica batendo, não vai dar problema. Vai dar ruim esse negócio. Vai dar ruim, aquele povo não presta, aquele povo não vale nada. Não vai essa história de querer mudar o mundo, você perde a família. Aí esse é o dilema. Sabe que isso que tu falou é uma coisa muito interessante? Eu ouvi de um grande amigo que é vereador na cidade de Manaus, apóstolo Marcelo Alexandre, inclusive manda aqui meu abraço para ele. Ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Quando tu entra na política, esse sonho de que nós vamos parar a roda é uma utopia. O que ele falou, senhor Jefferson, a roda gira a 200 km por hora. O que nós temos que fazer, na verdade, quando nós entramos, ela continua girando conosco. A nossa função é tentar tracionar. Diminuir essa aceleração, até fazer com que ela encontre um ponto de equilíbrio e depois até reverta esse ciclo. Mas, bicho, o cara achar que ele vai entrar num cargo eletivo e ele vai chegar lá e vai fazer a diferença total da noite pro dia em 4 anos. Nem presidente no sistema não tem. Nossa, conseguiu fazer muita coisa. Fez muita. Mas a roda continua girando. Quanto às expectativas que nós tínhamos, porque nós fomos ingênuos, na verdade, né? Porque ele está dentro da máquina, né? Infelizmente ele está dentro da máquina, por melhores que sejam as intenções, né? Falando um outro negócio aí agora, tu disseste que o pessoal veio deputado, senador e tal, e aí? Vai rolar? Cara, meu sonho é o seguinte, eu vou tentar isso com todas as minhas forças. Toda eleição a gente fica brigando para tentar eleger 1 ou 2 pessoas que nós acreditamos que vão lá representar os nossos valores. Nós nos sentimos muito mal representados. E a grande maioria da população que é esclarecida se sente mal representada. Vota numa pessoa que chega lá e fala, aí eu votei em alguns candidatos, eu votei em delegado Valdir. Pensa numa pessoa que se sente mal representada, sabe? Votei em Caiado, que me mandou para uma delegacia. Então, assim, eu entendo o que é se sentir mal representado. Eu penso da seguinte maneira, a gente fica brigando para eleger 1 ou 2 pessoas, tá? um ou 2 deputados federais e tal, que chegando lá não vai fazer muita diferença. E por que a gente tem que brigar para eleger 2? Porque a máquina de desinformação, a máquina de manipulação da opinião pública, ela é fenomenal. É impressionante o poder que eles têm. E quando chega o dinheiro público, a fundo eleitoral, a forma como eles conseguem fazer uma lavagem cerebral, os ataques, eu vejo da seguinte maneira, tá? Eu posso ser candidato, vamos supor que se Deus quiser eu ganhe, eu vou conseguir fazer alguma coisa? Vamos supor que eu consiga fazer uma diferença X. Mas se a gente trabalhar na comunicação, se a gente conseguir levar mais luz para as pessoas, sabe? Mais informação verdadeira, se a gente comprar essa briga de resgatar desse calabouço ideológico o povo, eles vão conseguir eleger mais pessoas decentes. Com certeza. Então eu tenho uma certa visibilidade. A minha pergunta é, eu uso essa visibilidade para virar alguma coisa? Senador, deputado estadual, federal, nem sei. Ou eu uso minha visibilidade para tentar levar mais informação, divulgar a verdade, explicar para mais pessoas. Conscientizar o maior número de pessoas possíveis. Porque daí a gente não vai brigar para eleger 1 ou 2. A gente vai eleger 5, 6, 10. 10 pessoas que vão entender o que está acontecendo e vão falar, não, nesse do PT, nesse do PSOL, nesse do PCdoB, nesse do MDB, nesse do DEM, nesse do PSDB, eu não voto. Eu vou votar naquele ali que não tem dinheiro, que não está usando fundo eleitoral, que não tem histórico na política, mas ele representa os meus valores. A probabilidade do erro ali é muito menor. Então eu tenho vontade de fazer isso. E eu acho que assim a gente consegue fazer uma diferença maior na política. Uma coisa que você falou, eu até estava conversando com um amigo em comum nosso, Jennifer, no podcast anterior, que uma coisa que me
me preocupa muito é que nós não temos formado lideranças nossas. Nós temos adotado lideranças de terceiros. Eu acho que os meios conservadores têm adotado lideranças prontas. Poucas lideranças, e até por quê? Porque eu acho que isso demanda tempo. Né? E nós temos, na verdade, hoje uma urgência de resolver um problema, então nós temos colocado o que tem. Mas uma coisa que a gente tem, o coletivo é ótimo, né? Eu tenho entendido, pelo menos, e eu compartilho essa ideia contigo para pegar a tua opinião, é que nós temos que, e aí tu como professor, como empresário da área de educação, né? Eu acho que nós temos que, na verdade, formar a base, cara. É tipo de futebol, entendeu? Se o time que tem uma boa base, ele vai ter um bom plantel, entendeu? E eu acho que isso ainda está faltando dentro da nossa postura conservadora, tu não acha? Como é que tu vê a educação conservadora? São poucas as escolas. Cara, sabe, é tanta coisa que tem que ser feita também fora da política, cara, que a gente vai falar 8 horas aqui, né? Eu vou começar respondendo o seguinte: por que as manifestações da direita, dos conservadores, têm que ser aos domingos? Porque todo mundo trabalha, né, cara? Porque todo mundo trabalha. Bora trabalhar porque não sou socialista. Eu tô falando isso porque, assim, se pede muito para que os conservadores, para que a direita crie uma base, só que nós estamos lutando do outro lado da moeda com um sistema que a base o fundamento que eles usam para criar a base é a educação, são as universidades, é o jornalismo, é a imprensa. Então, e ali nós estamos falando de adolescentes, pessoas que não precisam trabalhar, que têm tempo livre para poder ficar militando. E uma mente fértil, né? E uma mente fértil e extremamente ingênua, né? A gente estava conversando antes de começar o podcast que lá na minha adolescência eu flertei com o esquerdismo, você disse que você também. Nós éramos adolescentes, nós acreditávamos no nosso professor lá, que falava que para ter um mundo mais justo, né? Bom, aquela porcaria toda. Os conservadores, é difícil para nós em vários aspectos. Primeiro, a gente trabalha. A gente passa 12 horas por dia para tentar trabalhar para pagar os impostos. Impostos que acabam sendo desviados para financiar UBS. Essas organizações que trituram a mente. Nós financiamos através do nosso trabalho a doutrinação dos nossos filhos. Com certeza. Então não sobra tempo. Então esse é um fator primeiro. Não sobra muito tempo para isso. Nós não temos situações de encontros coletivos, como a esquerda propicia, que possa fazer isso acontecer, com exceção de né? As congregações religiosas, que é onde a gente até falou sobre isso. Esse é um ponto que ali sim daria para se formar uma base. Agora eu vou falar por que na minha opinião, não tem sido muito frutífero. Tá? Normalmente, as pessoas escolhidas pelas congregações, pelas igrejas, para representar, não são escolhidas pelos fiéis. Mas pelas lideranças. São escolhidos pelas lideranças. E todo lugar onde há poder, há um certo grau de desvio de caráter. Não estou falando todo, não vamos generalizar. Tá? Mas é o comum, né? Na vala dos comuns é isso. Né? Eu fico imaginando, por exemplo, o nosso prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, é um pastor que mandou fechar as igrejas. Que participou de uma live recentemente, onde o secretário da Educação usou a palavra todes para dar boa tarde. Que inclusive pintou as nossas faixas de pedestre com as cores LGBT, nos ridicularizando nacionalmente, né? Nossa, foi ridículo aquilo. Nossa, nem se lembrou disso. Mas ele é um pastor. Aí eu te pergunto, os fiéis mesmo, se pudessem escolher o seu representante religioso, teriam colocado ele para concorrer a alguma posição política? Acredito que não. Né? Não. Então o que acontece? Na minha opinião, falta uma democratização ali dentro das igrejas para escolher os seus representantes. E toda igreja tem aquela pessoa que ela é mais benquista, que as pessoas a veem como uma liderança, não é escolhido pelos líderes, mas ele é natural. A liderança, ou ela é imposta ou conquistada. A conquistada, ela é sempre virtuosa. Com certeza. Agora, a imposta tem jogo de poder por trás. Então nós temos aí muitas vezes os pastores chegando numa igreja e falam, olha, vocês, todo mundo vai votar nesse, esse é o nosso candidato. A maioria às vezes nem conhece. É uma outra coisa que eu tenho defendido muito, porque assim, eu tenho a conscientização política da igreja não converge em transformar púlpitos em palanques, né? E nem igrejas em partidos políticos, né? Eu acho que é o seguinte, a função da igreja é trazer consciência de valores e valores também políticos para a igreja. Nesse formato que tu está apontando, na verdade, é um formato que eles... É a velha política gospel, né?
Exatamente. Não mudou em nada. Essa velha política que a gente tanto reclama lá, só que de sobrinho e tal, acontece dentro da igreja. E aí nós temos essas pessoas, essas lideranças religiosas, que não representam os anseios dos fiéis. Não representam. E a gente percebe isso acontecendo em todo lugar do Brasil. Tem as exceções, é claro. Eu sou muito fã, por exemplo, do Silas Malafaia. Não. Ele compra a briga e bate no peito. Mas nós poderíamos ter 300, é isso que eu estou te falando, nós poderíamos ter 300 Silas Malafaias por aí, Marcos Feliciano, e nós não temos. Eu estou fazendo parte de um outro movimento chamado Acorda Senado, não sei se eu falo. Bom, já fizemos uma live, exatamente. O Acorda Senado, ele não é um movimento ele, na verdade, ele não se posiciona nem como um movimento cristão, ele se posiciona como um movimento conservador de direita. Mas, como ele nasceu dentro do meio evangélico, ele tem naturalmente um número muito maior de evangélicos. Mas eu tenho visto, cara, dentro até do próprio Acorda, que nós estamos carentes de representantes, cara. Entendeu? E eu acho que, como o Acorda não tem a pretensão de ser um movimento evangélico, nós temos buscado dentro da Igreja Católica e também não temos encontrado, cara. Isso é muito, para mim, é muito preocupante. Porque a gente vê a alienação da Igreja. E quando a gente fala de alienação, cara, venha o que vier, eu estou submisso ao que vier, né? Então é um grande problema. Tem que procurar dentro das igrejas aquelas pessoas que a gente tem os traços necessários que vocês percebam que, olha, essa pessoa aqui, ela pode ir, ela é ponta firme, aquela expressão, essa aqui é ponta firme. Ele vai lá, ele não vai se vender, e vocês têm que procurar, a gente tem que procurar essas pessoas. Na igreja evangélica, na igreja católica, em qualquer lugar, a gente tem que manter o radar aberto. Eu vou contar pra você como é que eu caí nessa história. Até hoje eu fico tentando entender como que eu fui um candidato a prefeito. O que aconteceu que eu fui um candidato a prefeito? Eu vou contar pra vocês. Já que é podcast, a gente tá mais solto, né? Que Gustavo, ele é muito exibido. O cara nunca foi nada que ser candidato a prefeito. Eu vou contar aqui pra vocês. Eu nunca quis ser candidato a prefeito. Eu gosto de participar de rádio, de debates. Eu adoro participar de debate, eu adoro colocar na frente do esquerdista e mostrar pra ele tanto que ele é um imbecil e tanto que ele defende é uma idiotice. Eu adoro isso, sabe? Porque principalmente na rádio, isso evita que mais pessoas caiam nesse tipo de doutrinação. Ainda é um grande veículo. Você pode até não convencer o esquerdista a sair, mas você impede outros de virarem esquerdista. Nossa, aquele cara não sabe nada do que ele está falando. Pois é. E nessa coisa de participar em algumas rádios, eu debati com a professora PhD da UFG, que não sabia o que era fascismo, e chamava o presidente fascista, e debati com várias outras pessoas. Um vereador aqui de Goiânia, chamado Oséias Varão, assistiu a algum desses meus debates, e um dia apareceu na minha escola. E de imediato ele pensou assim, não, esse cara está querendo participar de debate demais, ele quer ser candidato a vereador. Ele foi lá na minha escola para perguntar, Gustavo, eu vou conversar com você quer ser candidato a vereador e tal, você tem intenção? Eu falei para ele, José, mas de jeito nenhum. Eu tenho minha escola, eu dou minhas aulas, eu vou para casa a hora que eu quero, eu almoço todo dia em casa com a minha filha, meu filho não, porque está pré-cursinho naquela época, né? Mas eu almoço, levo minha filha na escola, busco, nada vai me fazer abdicar disso. Nada. Minha vida está maravilhosa. Eu não sou rico, eu pago meus boletos. Esquece isso. Aí, na hora que eu respondi para ele, ele falou assim, beleza, então ir para prefeito. Eu quase passei na escola. Eu falei, você tá de brincadeira. Eu tô aqui falando que eu não quero ser candidato a vereador, você vem pra cima de mim com candidato a prefeito. Aí o Oséias veio com aquela lábia dele. E ele é bom, né? Nossa! Gente, um grande abraço, Oséias. Não, Gustavo, é o seguinte, Gustavo, olha só a nossa Câmara. Aí a Câmara dos Vereadores tinha feito uma nota de repúdio ao Bolsonaro, um pouco antes disso, sabe? Do negócio da jornalista, lá do furo da jornalista. Aí falou, olha a nossa Câmara, Gustavo, a Câmara dos Vereadores, olha só, então você poderia nos ajudar a eleger vereadores conservadores, porque não tem, eu tô apanhando, ele falava direto, eu apanho sozinho lá. Aqueles que se dizem de direita não fazem a menor ideia do que é guerra cultural. Então me ajuda, Gustavo. Eu falei, como é que você quer que eu te ajude, José? Se você sair como pré-candidato, ele foi me engabelando, sabe? Se você sair como pré-candidato, e você vai ser convidado para dar umas entrevistas e vai sair nota no jornal, aí você aproveita essa visibilidade e fala da frente conservadora. E a gente eu ajudei ele a montar a frente conservadora, onde a gente filtrou alguns candidatos que fossem realmente conservadores, sabe? Que realmente, assim, aquilo que eu te falei, de procurar, a gente procurou isso, e tem que fazer um grupo bom para poder ver se elege um ou dois. Assim que funciona, né? Tem a soma dos votos e tal. E a gente fez isso. Aí eu falei, então tá, eu vou como pré-candidato, Zé, eu não vou ser candidato. Eu não quero saber de ser candidato.
Não vai ser candidato não, você vai como pré-candidato. Jefferson, o que aconteceu é que o partido começou a ver eu participar de umas entrevistas, e eu participar teve uma sabatina que eu participei no FEComércio. Marcelo Baiocchi, grande amigo, queridíssimo. Que explodiu. Pegaram os vídeos, cortaram alguns pedaços, e foi a sabatina mais vista ali, o trem teve milhares de visualizações. Aí o partido começou a olhar para mim e falou assim, vamos pro candidato a prefeito. Vamos quente mesmo. E nisso já tinha outro cara lá, um deputado estadual, que já era acordado que ele ia ser o candidato, né? Só que o que aconteceu? O partido começou a me ver mais como candidato potencial. E começou a tentar me falar para ir candidato. E esse outro deputado começou a fazer uns ataques contra mim. E eu fiquei com raiva disso. O emocional tomou conta nessa hora. Começou a meter o pau em mim. Eu nem sabia que ele existia. Começou a meter o pau. E eu nessa hora da raiva falei, sim, então tá bom. Vamos lá, o Alexandre Magalhães, você quer que eu seja você candidato? Dá raiva. Então tá, fui candidato. Só que eles me falaram, olha Gustavo, você não vai ganhar. Eu falei, não, eu sei que eu não vou ganhar. Eu não vou usar dinheiro público, é o partido. Você não vai usar? Eu falei, não vou usar nada. Nós estamos numa pandemia. O povo está perdendo emprego. Eu vou pegar dinheiro dos outros que foi pego deles sem autorização. Não vou. Vai contra tudo aquilo que a gente acredita e prega, né? Aí o Lênin Cosés falava assim, não, Gustavo, tem problema não, acho que você consegue uns 2%, mas é o bastante para você falar da frente conservadora, aí você participa de carreata, de campanha e tal, e você vai... E eu comecei a fazer campanha para essas pessoas da frente conservadora, eu mesmo não organizei carreata nenhuma, eu ia na carreata deles e pedia voto para eles, sabe? Eu não imprimi um santinho, nenhum santinho, nada. Eles imprimiam o santinho com a minha cara. E eu falava, não, com dinheiro público não. E aí eu não sei o que aconteceu. Não sei. Me chamaram para os debates, eu fui para os debates com os comunistas. E eu não me via como não havia possibilidade de eu ganhar. E eu fui leve, acho que por isso, sabe? Tranquilão. Foi tranquilão. Eu falei, não tô aqui para ganhar, eu tô aqui para ajudar a eleger vereador. A gente acabou elegendo a Gabriela Rodarte. E aí quando eu vi lá o resultado, quase 8%, eu falei, o que aconteceu? Eu tô sem entender até agora. Terceiro lugar, né? Quarto lugar, né? A Adriana Cortes, com aquela... A Adriana Cortes tem o curral dela mesmo, lá, o PT. Mas eu fiquei com 40 alguma coisa mil votos, 45, 46 mil votos. O que é uma excelente votação, tá doido? Não, tá todo mundo impressionado, né? Eu fiquei na frente de deputado estadual, fiquei na frente do Elias Vaz, que é um deputado federal. Com uma história antiga, né? Uma história antiga aqui, né? O Major Araújo, que é outro que se dizia o bolsonarista, assim, coitado. Mas até hoje eu tô sem entender. E aí as pessoas estão achando que foi tudo um jogo, tipo assim, não, ele só que foi candidato a prefeito, porque eles fazem isso, é normal, até pelo nome Você vai candidato aqui, mas para depois aí, ele pôr alguma coisa lá na frente. Eu falei, moço, eu fui jogado nessa fogueira. Minha vida se estabilizou completamente, ataque de todos os lados, ataque inclusive por parte da direita. Porque tem uma direita aqui em Goiânia, que são muitos delas são pessoas que organizam as manifestações. E na cabeça deles, eu sou um intruso. Porque eu nunca fui de organizar manifestação, eu sou militante das redes sociais, né? Eu trabalhava, ia pra casa, à noite, sobrava 1 hora, 2 horas, eu gravava um vídeo ou outro, né? E eles ficaram com raiva. Como é que esse cara chega do nada e diz que é de direita, que vai ser candidato? Vamos destruir. Fizeram dossiê contra mim, minha esposa entrou em depressão. Não, foi tanta coisa. Só pancada. Só pancada, só raiva. Diz aquele velho ditado, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não sabe dos tomos que eu levo, né? Dos tomos que eu levo. E aí eu fiquei desanimado. Eu falei, não, esse é o problema que a direita tem, sabe? Existe uma direita que acha que assim, só pode ser eleito se for meus amigos, da minha direita. Aí eu desanimei. Mas sabe que assim, eu como não sou daqui, e eu gosto de política há muito tempo, eu vejo que aqui em Goiânia, não sei porquê, mas isso parece mais... acentuado. Não, eu viajo para as outras cidades, é desse jeito lá também. Tu acha? Todas as cidades acha? Eu converso muito com o povo. Agora eu estou conversando com gente do Brasil inteiro, né? Rede social e tal, comunicadores, youtubers de tudo que é lugar também. Isso existe em todo lugar. Eu acho que nisso a gente perde assim, anos-luz para a esquerda, né? Porque eles, em compensação, são minorias muito bem organizadas que, em nome dessa organização, conseguem resultados que a gente, às vezes, com muito mais pessoas ao nosso lado, não conseguimos. Isso daí me indigna, sabe? Eu tenho uma explicação para isso, uma conclusão que eu cheguei. É assim, eu converso muito com gente da esquerda nos debates. Então, eu meio que entendo. Eu já fui pseudo-esquerdista na adolescência.
O esquerdista, ele é extraído dele a capacidade de pensar, vamos dizer assim. Ele já não pensa mais. Ele é um avatar ideológico. Ele só repete mantras. É uma personalidade extremamente fácil de controlar. Extremamente fácil de controlar. Ele perde várias características de um indivíduo, como pensamento individual, conclusão própria, o seu próprio prisma de absorção da realidade. Tudo é extraído dele. Ele se torna meio que uma marionete, uma formiguinha operária. E é por isso que eles têm essa sintonia. Quando a pessoa é de direita, a direita, eu sou de direita, você é de direita, eu sou conservador, nós vamos achar pontos aqui que a gente não concorda. Com certeza. Encontramos agora há pouco alguns do teu celular. Nós vamos achar pontos que a gente não concorda. Embora a gente concorde 90%, vai ter uns 10% que a gente discorda. Mas porque somos indivíduos, né? Exatamente. Graças a Deus que a gente não concorda. Quando todo mundo concorda em alguma coisa, ninguém está pensando. Tem um ditado que diz assim, eu sou muito dos ditados, você vai ver. Tem um ditado que eu gosto muito de dizer assim, numa relação onde duas pessoas são iguais, uma delas é inútil. Não precisa da outra, né? A opinião dela. Exatamente. Eu acho que isso faz muito sentido dentro desse contexto, né? Exatamente. Aí nós temos esse problema da direita, porque querendo ou não, nós não somos uniformes, nós temos diferenças de pensamento. Por exemplo, tem a direita que pensa que não deveria ter direito a porte de armas, tem a direita que acha que deveria. A questão do aborto, por exemplo. Tem aquela direita que fala que na questão de estupro é cabível. É discutível. Tem a direita que fala que não, nem questão de estupro. Mas é contra o aborto os dois, você está entendendo? Sim. Só que um não tanto quanto o outro. E aí vem outra questão. A esquerda consegue influenciar até a mente conservadora. Porque nós vivemos numa atmosfera que é tão constantemente bombardeada pela narrativa esquerdista, tão constantemente, que a gente vê pessoas que se dizem de direita, mas achar que o aborto é um direito da mulher. Sim. Mas achar que o direito de autodefesa vai virar bang bang no Brasil. Por que ela pensa assim? Toda a informação a qual ela teve acesso é uma informação que foi filtrada, trabalhada, criada pela esquerda. Deturpada. Então, você lembra que eu te falei da questão da comunicação, que é onde eu acho que seria mais interessante? É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa pegar essas pessoas e falar assim, você está vendo isso aqui que você acredita? Diferença salarial entre homem e mulher, sociedade patriarcal, país que mais mata LGBT, está vendo isso aqui? É tudo mentira. Eu vou te mostrar números, dados, estudos, fatos, que é tudo mentira. Então tem muita gente de direita que ainda assim vê o mundo por um prisma esquerdista. Porque consome informação equivocada, né? E aí a gente volta naquele problema que a gente estava falando antes da formação ideológica universitária, que traz uma avalanche de informações mentirosas que formam pessoas com uma mente já desviada, vamos dizer assim, e aí é a bola de neve. Tu falou de YouTube agora há pouquinho. Cara, o YouTube entrou como na tua vida com esse viés aí? Foi indignação? Foi decisão? Como é que foi isso aí, bicho? Na verdade, assim, eu já tinha uma experiência, né, com familiaridade com publicar vídeos, porque como eu sou professor há 21 anos, depois que veio o Instagram, as redes sociais, eu vi aquilo como uma ferramenta de poder ensinar mais pessoas. Então eu gravava dicas em inglês, aulas em inglês, as perguntas mais recorrentes dos meus alunos. O que eu fazia? Eu gravava o vídeo no Instagram, tá? E no canal de YouTube também. E aí quando o aluno tinha uma dúvida, eu mandava o link para ele. E eu fui familiarizando com vídeos, né? Com gravações. Até que eu comecei... Aí veio a 2017, foi quando eu comecei a gravar os vídeos sobre política. Que eu fui percebendo assim que a grande parte da população vive numa penumbra ideológica e não consegue ver o que é a verdade. A verdade se dissipou, a gente não tem mais a verdade, né? E eu comecei a gravar, eu lembro que eu gravei os primeiros vídeos no Facebook, que era vídeo sobre a diferença salarial entre homem e mulher, como aquilo é uma mentira, né, que o fascismo na verdade originado do socialismo. Aí eu fiz um vídeo falando do Giovanni Gentili, um socialista, que é o verdadeiro idealizador do fascismo. E esses vídeos viralizaram no Facebook. E quando começou a chegar perto da campanha do Bolsonaro, ali já início de 2018, eu já comecei. Eu fiz campanha... Todo dia, rasgadamente. Todo dia eu fazia um vídeo para ele. E perdi algum. Eu fiz um vídeo que foi um dos mais viralizados, assim, tiver milhões e milhões e milhões de visualizações. Um vídeo de 1 minuto. Onde eu falo assim, eu começo o vídeo assim. Essa história de que a gente faz campanha de graça é mentira.
A gente faz campanha com um custo muito alto e é a gente que paga, a gente perde amigo, a gente perde cliente, diminui nossa renda, a gente tem nosso carro vandalizado, a gente tem ataques constantemente, somos rotulados de fascistas, mas por que a gente faz tudo isso? Por um bem maior. Aí eu fiz um vídeo falando mais ou menos isso, o trem explodiu o vídeo. E aí a minha esposa começava, por que você não posta no YouTube? Aí, que YouTube? YouTube é Felipe Neto, quer saber de YouTube não, eu era Facebook, né, eu era mais Facebook. Aí ela me enchia no saco, ela ficou 1 ano e meio me enchendo o saco que eu tinha que postar no YouTube. Eu não tinha paciência pra isso, porque no Facebook você posta, vai no celular lá, sim, e o YouTube tem que falar, tem que colocar tag, tem que colocar descrição, tem que colocar não sei o que, e é muito cansativo. Facebook não, você gravou o vídeo aqui e um botão foi pro Facebook, né? E ela ficou me enchendo o saco, pra ela parar de encher o saco, eu falei, tá bom, eu vou pegar os vídeos que eu posto no Facebook, vou jogar no YouTube agora também. E começou. E aí eu não olhava no YouTube para ver se o negócio estava indo bem ou não. Eu nem entrava, né? Eu ficava mais olhando no Facebook. Aí um dia eu recebo um print que o Olavo de Carvalho tinha publicado um vídeo meu. Publicado um link. Aí eu vou olhar no YouTube e o trem explode assim. Era um debate que eu tive com a professora da UFG que chamou o Bolsonaro de fascista. Aí eu, cara, olha quanto de view que teve aqui. Aí eu vi que o YouTube ele tem uma capacidade de view gigantesca. Porque é um search engine, né? A pessoa digita as palavras certas, ela encontra o seu vídeo. No Facebook não tem isso. Aí eu comecei a publicar no YouTube. E o canal foi crescendo. No início de 2019, eu acho, 2019, eu tinha ali 15 mil inscritos no canal. E aí terminou o ano com 320. Aí o YouTube derrubou meu canal. Eu criei o outro e já estou com 380 em 6 meses. É bastante e aí coisa. Foi indo. Aí eu vi que eu tava conseguindo. Cara, é muito bom quando a gente recebe mensagens assim, olha, Gustavo, eu era de esquerda, mas meu tio, minha avó, não sei quem passou o link, eu comecei a ver seus vídeos agora e eu tô vendo tanto que... cara, isso pra mim é a melhor coisa. E eu recebo isso constante. É uma realização da minha vida. Eu percebi que uma pessoa era esquerda, ou então defendia a esquerda sem saber, que é aquela coisa do direito doutrinado também, né, que tem muito, e que agora está esclarecido e que já percebeu o jogo, já, e aí divulga meus canais. É daqueles que ainda acham que o PSDB é de direita, né? Exatamente. O Fernando Henrique foi eleito presidente da direita. Então é muito bom perceber que eu estou conseguindo, eu falo que é um resgate, né? A gente está resgatando um calabouço, e é um calabouço mesmo. A pessoa quando ela está ali dentro, ela é uma prisão. Ela não tem acesso à realidade, ela não tem acesso à verdade, ela vive dentro de uma prisão ideológica. E retirar essas pessoas de lá, para mim, tem sido uma das grandes realizações do ano 2020 e 2021. Tu comentou sobre o fato de que isso toma tempo, e realmente, né, toma uma energia absurda, né? Eu sou autônomo, eu tiro tardes e horas do meu dia de segunda a segunda para fazer o que eu faço, e as pessoas acham, não, o cara tá ganhando com esse bicho, eu só pago para fazer isso. Eu gasto. Processo. Também, né? Nossa, eu ainda não cheguei nesse. Ainda bem. Eu nem pago por processo mais, eu pago mensalidade com o escritório de advocacia. Já puxa no rodo, né? Não, galera, eu vou pagar tanto por mês, os processos que vier, você vai me ajudando aí, tá? E sim, porque é muito processo. Defender a verdade hoje no Brasil é um ato de loucura. É kamikaze. Total. Você vai ter um sistema contra você e vai tentar te destruir, te desmotivar mesmo, todos os dias. O prefeito de Goiânia está processando, porque eu falei que ele fez churrasco, ele decretou lockdown e foi pro churrasco aglomerar com bandido. E é verdade. Só que ele está processando por uma outra coisa, que é o número de leitos. Mas essa parte de ter ido aglomerar com um bandido criminoso que foi preso, lá do que é fato, né? Que é fato, ele não contestou, porque aquela é verdade. Mas é uma prática de intimidação. Bom, a gente falando um pouquinho, claro que o YouTube é uma ferramenta que atinge, não tem delimitação geográfica, mas somos dois moradores de Goiânia e acaba que a gente também tem que olhar muito para nossa casa, né? Como é que tu tá vendo a questão da... Vou te colocar numa saia justa aqui. Mais uma, né? Como é que tu tá vendo a relação republicanos-PMDB? Republicanos aqui em Goiânia, você falando no Brasil? Não, aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia, né? É assim, cara, vamos lá. O nosso prefeito, eu falo, ele pegou o apelido, né? Prefeito Paraquedas. Quem conhecia o Oswaldo Cruz? Né? Ninguém conhecia ele. E de repente,
para tentar angariar... O Oswaldo Cruz eu conheço, o Rogério não. Você falando Oswaldo Cruz, tá? O Rogério Cruz ninguém conhecia. Ele foi escolhido para ser vice numa estratégia do MDB de pegar aquela coisa que a gente estava falando aqui na política. O voto de cabresto. O voto de cabresto, né? Porque ele ia pegar o voto da igreja, dos evangélicos e tudo mais. Mesmo ele não representando os valores, né? Evangélicos cristãos. Chegando lá, nós tivemos essa tragédia com o Maguito, que Deus o tenha. É uma tragédia que aconteceu. Mas ele imediatamente já soltou as asinhas, né? Não teve um senso de gratidão. E olha que eu não gosto do MDB. Mas gratidão é uma coisa que a gente espera de cabe a qualquer um. E não teve a gratidão. Expulsou, deu um pé na bunda totalmente do MDB. E foi humilhando, colocando em cargos irrelevantes, até que o MDB fez aquela coletiva de imprensa. Não, desse jeito a gente não fica. Bom, o Goiânia, querendo ou não, elegeu o MDB. Foi uma escolha que eles fizeram, a gente tem que respeitar. E agora quem está lá? Os republicanos. E não é nem os republicanos de Goiás. Não, é nacional. É aí que o negócio fica sério. O Nacional está usando Goiânia como plataforma política para os seus próximos candidatos em 2023. Porque é a única capital que os republicanos têm hoje como prefeito, né? Então, perderam o Rio de Janeiro. Explorando ao máximo isso daqui. Mas eu concordo integralmente contigo. Eu só tenho um contraponto aí. Mas também o MDB queria governar sem ser prefeito, né? Isso. Ou seja, ficou uma situação assim, será que é igualmente ruim? É a pergunta, né? Será que a saída do MDB tornou a prefeitura pior ou simplesmente manteve a má qualidade, só que em outras mãos? Pois é, o ovo ou a galinha, né? Essa é a pergunta. A gente tem que aguentar. Bom, eu te conheci pessoalmente quando nós estávamos piqueteando na frente da prefeitura contra o Rogério. Na mesa lá, né? E fomos lá fechar a BR ainda, né? Foi. Que não foi decisão nossa, mas o povo estava tão revoltado que todo mundo levantou e foi. Eu fui cobrir o evento. Agora eu virei o líder Não, colocaram meu nome com ambulância que não passava. Falei, gente, todas as ambulâncias estavam passando. Todas as ambulâncias passaram. Ninguém bloqueou a ambulância. Liberamos uma via para isso. A ambulância vinha, todos os carros davam licença. Aí o Ronaldo Caiado vai soltar uma fake news assim, falando que bloqueou a passagem de uma entrega de tubos de oxigênio, cilindros de oxigênio, que deveria ter chegado no hospital às 10h30, hospital não sei de onde. Eu falei, peraí, tá errado isso aqui, hoje. 10h30 nós não tínhamos nem começado a paralisação. Se os cilindros eram para ter chegado lá às 10h30, foi 11 horas que começou a bloquear a BR. A manifestação começou às 9h, só na porta da prefeitura, ficamos lá por mais de horas. Em um lugar que deveria chegar era 2 horas de distância. Tipo, eles nem pararam para pensar, a gente vai mentir, mas vamos organizar a mentira para ficar. Para ter credibilidade. Vamos pensar nisso. Como é que ficou aquela ação que ele moveu contra ti, que ele abriu a delegacia no. Vou contar para você, que lá foi em março do ano passado. Retrasado, né? Passado, 2020. Foi 2020. A pandemia, já estava começando. O início da quarentena, que foi aquela quarentena absoluta. Sim. Sabe? Fechar tudo, inclusive as delegacias. Aí eu fiz um vídeo onde uma senhora de Caldas Novas foi muito maltratada. Eu lembro. Muito maltratada. E aquilo foi o início, aquilo foi chocante. Ver a polícia militar tratando uma senhora daquela forma. E eu falo bem claro, não é a polícia militar. É o decreto que pedia para que a segurança pública fizesse isso. E aí eu fiz um vídeo contra o Ronaldo Caiado. Ação ditatorial. O que ele estava fazendo era um absurdo o que ele estava fazendo. Eu postei o vídeo na sexta. Na segunda-feira estava lá, agente de polícia e o oficial de justiça com um mandado lá, uma intimação para que eu estivesse naquele dia, às 4 horas da tarde, no mesmo dia, tá? Na delegacia de crimes cibernéticos. Aí eu falei, mas tá estranho isso, né? Porque para tudo tá fechado. Como é que o governador me manda ficar em casa e depois me manda sair de casa? Aí eu vou lá, chego lá, a delegacia fechada com cadeado. Bato na campainha, saio, abre a porta, veio a mulher, abre o cadeado, eu falo, mas só tem eu que hoje nós só vamos abrir para você. O Caiado mandou abrir a delegacia só para me intimidar. Aí eu vou lá, presto depoimento, a delegada fala assim, olha, o Caiado falou que ou você deleta o vídeo e faz uma retratação, ou então você vai ver com ele. Nós sabemos a história da família do Caiado, né? Eu peguei o celular e já comecei a gravar ali mesmo. Na hora eu já comecei a gravar, mostrei o cadeado, mostrei a delegacia, o que está acontecendo. Eu estava com 2 advogados. Estava com 2 advogados. Os advogados estavam morrendo de medo, mas estão bem.
Eles falam assim, Gustavo, você vai me dar trabalho demais. É bom, você vai ganhar dinheiro. E aí, esse vídeo viralizou. Esse vídeo viralizou muito. Principalmente nos grupos de WhatsApp. Porque quando é uma coisa mais local, assim, ela viraliza mais, tipo no WhatsApp. Se é uma coisa mais nacional, ela vai nas redes sociais, certo? E até nas redes sociais foi 500 mil visualizações só no YouTube. Isso foi tão ruim pra ele, tão ruim. Depois chegaram até mim alguns áudios dos assessores dele. Isso pegou tão mal que os assessores deles começaram assim, ô Caio, deixa esse me chamava de Gaia, né? Mexe com Gaia não, cara, deu ruim, pegou mal, ficou muito mal pra você, melhor. O que o Caio pensou? Se eu processo esse cara, ele vai pegar o processo, ele vai fazer um vídeo com o meu nome no processo, vai ficar ruim, né? Então ele... Mas depois ele conseguiu piorar tudo quando ele olhou, gravaram ele dizendo que ele não precisava dos votos dos eleitores, né? Não, mas esse dos votos dos eleitores foi antes. Foi antes? Foi dia 15 de março. Dia 15 de março. Esse que eu fiz o vídeo, ele foi final de março já. E eu tava lá no dia do que ele apontou o dedo, eu tava perto dele lá. Ele falou, não preciso do seu voto. Isso foi antes. Ou seja, ele conseguiu... Cara, eu votei nele, cara. Eu votei nele. E o pior, sabe o que mais me preocupa? Se eu não tivesse consciência de tudo que aconteceu de lá pra cá, das decisões que ele tomou e dos posicionamentos que ele teve diante das situações de pandemia, da relação com o presidente e tudo mais, se o pleito fosse o mesmo hoje, muito provavelmente repetiria o erro. Com as mesmas opções? Com as mesmas opções. Isso mostra que nós estamos muito, muito mal de opção para governo do Estado. Péssimo. Nós estamos péssimos. Por que nós estamos péssimos? Voltando ao assunto do início do nosso podcast. As pessoas que valeriam a pena a gente apoiar e fazer campanha, elas não querem. Elas não querem, elas veem como se é muito sujo. Eu falo isso por mim mesmo, sabe? E as pessoas conversam, não quer não. Pessoas brilhantes, nós temos pessoas em Goiás brilhantes. Temos. Mentes assim, que só de sentar e conversar com essa pessoa 10 minutos, você sai de lá parecendo que teve uma aula. Te agregam, né? Nossa, demais! Só tenta mencionar para essas pessoas entrarem na política. As coisas te esculacham. É os podres que estão entrando na política. Essa é porque é o que eu falei, cara. Não adianta a gente achar que não vai se sujar entrando. Porque assim, tu pode não fazer parte do negócio. Eu acho que todo mundo que realmente entra com valores, tu não vai te corromper e entrar no jogo. Mas, cara, pingou aqui do lado e respinga em ti, bicho. É isso que incomoda, sabe? A ideia do cargo eletivo, sabe? Eu tenho defendido muito o seguinte: nós não temos que trabalhar só o senador, o deputado federal, o presidente e tal. Cara, a gente tem que começar a mudar o conselheiro tutelar. Tem. O presidente da associação de bairro. Conselho de Educação. Conselho de Educação. A gente tem que tirar a base dos caras, porque se a gente não tirar essa base, a gente vai começar a passar, na verdade não é limpar, é passar um paninho com álcool aqui em cima, mas aqui embaixo está tudo, como diz o outro, embostado, né, bicho? Mas eu acho que a gente começou a dar uns passos assim pequenos, mas é passos na direção certa. Primeiro, eu escuto muito isso que você está falando. Cada vez mais as pessoas estão falando, a gente está sem base, a gente tem que montar uma base. Essa percepção, ela já está reverberando, as pessoas estão percebendo que nós estamos perdendo porque a gente não monta uma base. É o primeiro passo para alguém surgir e falar assim, tudo bem então vamos fazer isso acontecer. Aí vai começar, naturalmente vai começar a surgir uma pessoa ou outra para fazer essas... E eu acho que até para validação desse cara, né? É. Porque tu valida o cara porque tu quer conhecer o homem e deu poder a ele, na verdade. Isso, é verdade. Então dá um poderzinho pequenininho, se a cagada foi acontecer, foi pouca, né? E o dano foi menor, né? Agora tu coloca o cara direto numa posição, tu coloca o Gustavo Gatti prefeito. Isso é sacanagem, cara. Fazer uma sacanagem comigo. Eu lembro que no dia da contagem de votos, aquele domingo lá, eu dormi. Eu tava dormindo. Sim, porque também o estresse físico... Não, mas o cansaço. Eu não tava levando isso dessa forma. Eu tava dando minhas aulas. Eu não parei de trabalhar. Então eu dava minhas aulas, aí eu tinha uma hora de intervalo, eu ia lá e gravava um vídeo no estúdio da minha escola. Minha campanha foi isso. Eu não fui andar em Goiânia, eu não tinha como andar em Goiânia, eu tinha que trabalhar. Esse povo tem salário pra ganhar. Eu tinha que pagar meus salários do povo que trabalha pra mim. Então na hora que aquilo terminou, eu falei assim, fiz a minha parte, vou ver se elegeu 2, eu queria pelo menos 2 da frente conservadora fosse eleito, né, que é a que eu faço parte. Aí eu não tenho que saber dar resultado nenhum, não. E as pesquisas dando que eu ia ficar com 1, 2%,
Ai, acabou, vou dormir. Eu tô dormindo, minha mulher começa a dar cotovelada em mim. Gustavo, olha ali. O que foi? Olha a televisão. Aí era Globo News. Aí aparecia lá, Maguito, Vanderlan, Adriana Corsa, Gustavo Gaia. Eu falei, meu Deus, quanto? Na hora tava com 8%. Eu falei, tá errado esse negócio. Deu tilt aí. Tá errado, meu bem, tá errado isso aí, ó. Tá fraudando a meu favor. Aí meu irmão me liga, aí o pessoal já começa a me ligar e tal. E eu falo, meu, gente, então eu tô sem entender o que aconteceu. A nossa esquerda aqui em Goiás, ela é uma esquerda mais travestida, tu não acha? Em que sentido? Elabora um pouco. Vou discorrer, por exemplo, assim, ó, quando a gente fala da esquerda tradicional, convencional, que a gente fala PSOL, PT e tal, eu acho que essa militância tão esquerda, a extrema esquerda aqui em Goiás, ela é meio fraca, tu não acha? O reduto, o curralzinho é pequeno, tu não acha? Da extrema, né? Da extrema. O PSOL, o PSOL, eles tentam repetir aqui a narrativa do Rio de Janeiro, a gente percebe isso no colo. O que é inviável, são formatos totalmente diferentes, a população com a origem totalmente aqui diferente. Goiás não tem aquela adesão ao discurso sociedade patriarcal, supremacista branco, racismo estrutural, isso não cola muito aqui, mas... Como eu disse, a esquerda ela não pensa, ela só repete. Então, aqui, até porque a origem do agronegócio ela é muito patriarcal e ela ainda é a grande mola propulsora do Estado, né? Não tem como... Mas eu vejo da seguinte maneira, nós tivemos sim governos, prefeituras de esquerda em Goiás. E a esquerda extrema, ela existe, ela só não é pública, ela existe nas engrenagens do sistema e ela é extrema. Tá? Ela existe lá dentro, ela é aquela esquerda extrema que participa ali do Conselho de Educação, que está na Secretaria da Educação, que está nos Direitos Humanos, por exemplo, a doutora Cristina, que está na LGBT e Ideologia de Gênero. E as pessoas que são eleitas hoje, elas se tornam meio que reféns dessa esquerda extrema, para poder fazer a coisa funcionar. Vou dar um exemplo para você. O vereador Wellington Bessa, que é do meu partido, foi eleito e tal. Um dia eu conversando com ele, ele se disse contra a ideologia de gênero. Aí de repente eu vejo ele participando de uma live, chamando, dando boa tarde a todos, todas e todes. O que é isso? O que eu percebo? Ele está lá na Secretaria de Educação agora. E ali a esquerda extrema domina aquilo ali. É a esquerda extrema mesmo. Racismo estrutural para tudo que é lado, dívida histórica, tudo que você imaginar de podre é o que eles tentam inserir ali no ensino, na educação. Aí ele, para se manter no cargo, olha só, tá vendo? Dança a musiquinha. Dança a música desse pessoal. O prefeito de Goiânia, pastor, que pinta faixa de pedestre com as cores LGBT, que participa de uma live que faz apologia à ideologia de gênero, que manda fechar a igreja, um pastor. Por quê? Principalmente esse prefeito, ele é fraco no sentido, ele não tem uma base. Então ele vai ter que ser bem quisto pelo sistema, e o sistema é esquerdo. Então, assim, nós não temos aquela esquerda de holofote. Por isso que eu te falo, ela é travestida. Mas ela está dentro da máquina e ela está atuando tanto quanto essa esquerda de holofote. Só que a gente não percebe. Por isso que eu falo, ela é travestida. Aqui nós temos uma... Ela é institucionalizada aqui em Goiás. Ela tá lá na má engrenagem mesmo. A gente acha que não, isso aqui não é de esquerda, não, mas eles, para fazer a coisa funcionar, colocam a esquerda. O Mendanha, por exemplo. O Mendanha não é visto como uma pessoa de direita, né? O prefeito de Aparecida. Gustavo Mendanha. Mas para poder ficar, para segurar o seu poder ali, para fazer a máquina funcionar, ele tem que se curvar à esquerda institucionalizada, à esquerda das engrenagens. É péssimo isso. E para limpar aquilo ali, eu não sei nem por onde começar. O processo é longo, profundo e doloroso, né? Porque corta na carne também, né? Tem que cortar na carne e tem que ir contra, muitas vezes, funcionário. Aí o que acontece? Esse pessoal, eles se dizem representantes do funcionalismo público. Então, se você vir e fala assim, não, nós vamos ter que te limpar dessa região aqui, desse determinado setor da prefeitura, ou do governo do estado, nós vamos ter que limpar, retirá-las de lá, porque são esquerdistas demais e vão totalmente contrárias ao projeto da pessoa que foi eleita. Aí eles desenvolvem a narrativa. Prefeito contra o funcionalismo público, funcionários públicos contra. Aí vem aquela prevaricação, narrativas simplesmente para manter a esquerda ali dentro do poder. É tenso.
Gente, a gente está aí com mais de 40 minutos já de podcast. Estamos com 52 minutos. Aqui eu falo. Tempo passa rápido. Passa né, rápido. Cara? Passa rápido. Gustavo, eu queria primeiro agradecer teu tempo, cara. A tua agenda eu sei que é tumultuada. Tu nos honrar aqui, a gente está começando agora. Fico muito feliz de ver o humano também, Gustavo, aqui dando prestígio a gente que está começando, mas do mesmo lado e pelo menos remando do mesmo lado, né? Te agradeço demais. Espero que a gente possa ter mais tempo juntos aqui e pessoalmente também, né? Eu sempre que a gente te admiro demais, estava brincando com ele. Eu pedi que ele desbloqueasse minha esposa e minha sogra. As duas estavam bloqueadas nas redes sociais dele. A esposa dele, sua esposa me esculachou nas redes sociais. Eu fui ver. Aí eu fui ver quem foi. Ó, tá aqui, ó. E eu tava certo, ela tava errada. Tava, pior, meu bem, tu estava errado. Tava errado. Priscila, você tava errada, viu? Mas, cara, obrigado. E que seja a primeira de muitas vezes. Valeu pela Prazer foi meu. Obrigado pelo convite. Que isso. Outras vezes quero vir participar sem problema. Da próxima vez a gente bota a televisão pra funcionar. Bota a televisão pra funcionar. Gente, a gente volta aí com mais a Igreja Política e eu. Um abraço a todos. Até mais. Fique com Deus.